Pai do Senhor, queridos. Opa, agora ficou alto. Agora ficou alto demais. Muito bom estar de volta. A gente, segundo alguns, a gente estava de férias, mas não era bem umas férias, né? Na realidade, a gente se cansou mais do que a filha veio com sede de conhecer lugares que ela já tinha vindo aqui em Portugal, mas não conhecia, e aí tomou bastante o nosso tempo. E as perninhas estão até agora tentando se recuperar, mas foi bênção, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos numa série, como os irmãos sabem, falando a respeito dos atributos de Deus. E é muito importante, muito importante a gente conhecer com um pouco mais de profundidade quem é esse Deus que a gente um dia entregou a vida para Ele, não é? Eu não sei você, mas eu procuro a cada dia aprender um pouco mais, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Hoje à tarde eu já estava estudando para a próxima pregação, né, porque já emenda uma na outra, e eu estava assim encantado com um texto que eu já tinha lido várias vezes, e a maneira como Deus falava comigo naquele momento, dizendo assim: olha, preste atenção nisso aí, que é com você que eu estou tratando. Eu preciso falar com você primeiro, antes de você transmitir isso para os outros. E nessa série que nós estamos trabalhando, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da justiça de Deus. Eu tive lendo alguns artigos a respeito disso, alguns comentários a respeito disso. E é muito interessante que as pessoas, elas tendem a pensar em Deus somente como Deus sendo um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, e nada disso está errado. Deus tem todos esses atributos. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus cheio de graça, mas nós não podemos nos esquecer desse lado de Deus, que é a questão da justiça. Porque se nós não entendermos direito a questão da justiça, nós também não entenderemos ou não conseguiremos mensurar o tamanho do amor e da graça de Deus. Se nós ficarmos sem conhecer a questão da justiça de Deus, nós vamos com certeza ter dificuldades de entender o tamanho e a profundidade do amor que Deus tem por nós. Então vamos lá, meus queridos. O que é justiça? Justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo. Isso é que é justiça. Por exemplo, nós temos, nós convivemos numa sociedade que, me permitam dizer, é injusta. Não é? Não estou aqui tomando partido de nenhum partido. Mas muitas vezes nós olhamos para o que está se passando no mundo de uma forma geral, e nós chegamos à conclusão que a justiça que é tanto apregoada, ela não é tão justa como as pessoas falam. Quando nós olhamos a situação de alguns países em relação a outros países, onde em alguns países se tem muito dinheiro, se tem muito conforto, se tem muito consumo, se tem tudo de bom. Por outro lado, nós vemos países que não têm praticamente nada. Onde as pessoas estão passando fome, onde as pessoas estão morrendo, muitas vezes por falta de água. Eu e a Lúcia tivemos a oportunidade de visitar um campo missionário em Alagoas, alguns anos atrás, e eu presenciei situações que eu só tinha visto pela televisão. Nós fomos para uma cidade chamada Pariconha, que é no sertão de Alagoas, já divisa com
com Pernambuco, e nós encontramos uma comunidade indígena, onde as pessoas estavam morando em casas feitas com galhos e barro, onde as pessoas não tinham acesso à água. No caminho até a nossa chegada naquela localidade, eu fui vendo animais, carcaças de animais pelas estradas, que era coisa que eu só tinha visto pela televisão. E nós estamos dentro de um país chamado Brasil, que do lugar onde eu vinha, de São Paulo, aquilo ali era inadmissível. Então, meus queridos, essa questão de justiça, nós temos que entender muito bem, porque a justiça humana ela é muito diferente da justiça divina. Uma das coisas que é marca da justiça de Deus é que Deus age e exerce sua justiça sem partidarismo, isso é, Ele não é tendencioso, Ele não é mais justo com alguns e menos justo com outros. Ele simplesmente é justo. A balança de Deus, da justiça, ela pesa igual para qualquer um. Ela não favorece um e desfavorece o outro. O ensino bíblico sobre a justiça divina é muito claro, assim como também o ensino a respeito dos demais atributos de Deus, como nós estamos vendo nesse mês, e vamos continuar vendo até o mês seguinte. Por toda a Bíblia, há inúmeras passagens que mostram como a justiça leva a Deus à indignação diante do pecado do homem e à punição da injustiça. Se tem uma coisa que deixa Deus triste, é o pecado. Se tem uma coisa que deixa Deus, como é que eu vou dizer? Com o coração apertado, é o pecado. E eu tenho uma triste notícia para te dar. Você e eu, todos os dias deixamos Deus triste. Porque eu e você pecamos. Você sabia que você pecou hoje? Você fala, não, mas eu fiz tudo direitinho. Eu levantei, escovei os dentes, lavei meu rosto, troquei de roupa, fui para o trabalho, não falei mal da minha chefe, não fiz cara feia com o cliente. Nós homens, nós não olhamos para outras mulheres. Vocês mulheres não olharam para outros homens? Ah, mas eu não falei nenhum palavrão hoje, mas é muito engraçado isso. Nós temos um argumento tão forte para nos redimir das nossas culpas. O simples fato de nós não darmos atenção a Deus, como deveríamos ter dado hoje, já nos fez pecar. Porque Ele merece toda a nossa atenção. Ele merece todo o nosso respeito, Ele merece toda o nosso louvor, toda a nossa adoração, e a gente às vezes não faz isso. Eu não sei você, eu estou falando de mim, tá? Então Deus, Ele fica indignado com essa questão, e Ele tem que aplicar a sua justiça. Deus manifesta a sua justiça em seu governo no mundo, impondo às suas criaturas uma exigência moral de acordo com a retidão da sua vontade. Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando aquele que é justo e punindo o que é injusto. Isso é justiça. Justiça divina é o seguinte, Deus estabeleceu o padrão moral, o padrão de comportamento, o padrão de relacionamento. Ele estabelece um padrão. E quando esse padrão não é obedecido, nós pecamos. Por exemplo, pastor, onde é que está escrito o padrão?
na Bíblia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você vai amar o seu inimigo. A Bíblia está dizendo que no padrão de Deus eu tenho que amar os meus inimigos. A Bíblia está dizendo que no padrão de Deus eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem. A Bíblia diz que no padrão de Deus, se eu levar um tapa do lado direito, eu devo dar do lado esquerdo. E vai por aí adiante. E quando Deus ele estabelece esse padrão, aquele que cumpre o padrão, ele recompensa. Mas aquele que não cumpre, ele pune. Comece a prestar atenção. Porque se você estiver acompanhando, você vai chegar à conclusão do seguinte: então Deus tem que me punir. Deus tem todo o direito de nos punir. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos o padrão dele. Eu sei que você tenta, eu sei que eu tento. Eu sei que nós nos esforçamos, mas nós não conseguimos. Por mais que você tente, por mais que você deseje, você não consegue. Sabe por quê, meus queridos? Porque o pecado habita em nós ainda. Nós não estamos livres disso. A gente não está livre. Eu não sei, você fica bravo com você? Eu fico. Às vezes me vem cada pensamento na cabeça, eu falo assim, cara, de onde eu tirei isso? De onde está vindo isso? Reações que a gente quer ter, atitudes que a gente quer ter. E tudo isso, meus queridos, sabe por quê? Porque o pecado está aqui. E isso implica em merecimento meu e seu de punição. Nós temos que entender isso, porque se você não entender que você é um miserável, que você é um pecador inverterado, não é invertebrado, porque senão você viraria uma minhoca. Você é inverterado, não invertebrado. Você tem que ter consciência disso, eu tenho que ter consciência disso. Porque se eu e você não tivermos consciência disso, nós não vamos conseguir entender o tamanho da graça e do amor de Deus. Deus recompensa homens e anjos que andam em retidão. Esse ato de Deus recompensar os obedientes é chamado de justiça remunerativa, isto é, de acordo com as nossas boas ações, Deus nos recompensa. Mas, considerando que ninguém, por seus próprios méritos, é capaz de ser absolutamente justo diante do padrão de Deus, o que é que acontece? Veja o que está escrito em Lucas capítulo 17, verso 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Mesmo que eu e você nos esforçássemos para ser absolutamente justos, para ser aquela pessoa inculpável. Eu estou lendo um livro, aliás, eu gosto de ler bastante, e nesse livro, eu estou lendo, o autor está falando a respeito da vida monástica, da vida das pessoas que se recolhem, saem do meio da sociedade, e vão lá para um convento, vão lá para um mosteiro, e essas pessoas, elas vão viver uma vida contemplativa. Elas acreditam que, se elas ficarem afastadas da sociedade, se elas ficarem afastadas
das informações, das redes sociais, quanto mais elas se isolarem das outras pessoas, mais santas, mais puras, menos propensas a pecar elas vão ficar. Mas elas se esquecem que o pecado mora aqui. Que o pecado está incrustado em nós. Não dá para ficar livre. Enquanto nessa vida não dá para ficar livre. A justiça remunerativa também é uma expressão do amor de Deus. Deus recompensar é um gesto de amor. Ele é justo, ele estabelece um padrão bem estreito. Vocês lembram de Jesus falando? O que é que Jesus disse? Entrai pela porta estreita. Andai pelo caminho estreito. Mas mesmo entrando pela porta estreita, mesmo andando pelo caminho estreito, nós estamos andando carregando o nosso fardo de pecado. E nós vamos carregar ele até o dia que nos encontrarmos com Jesus. Porém, perceba, até o dia que nós nos encontrarmos com Jesus, não na hora da nossa morte, antes. Vocês já vão entender já um pouquinho mais a respeito disso. As recompensas que Deus concede às suas criaturas são frutos da sua graça e resultam de uma relação pactual estabelecida por Ele, Deus, não por algo que pudéssemos fazer para merecê-las. É lindo, é muito profundo. Quando o homem, no jardim do Éden, desobedece a Deus, porque o pecado do homem e da mulher no jardim do Éden não foi um ver o outro nu. O pecado do homem e da mulher no jardim do Éden foi a desobediência. Foi o fato deles ousarem dizer para Deus o seguinte: eu não preciso de você. Eu sei andar com as minhas próprias pernas. Mas no mesmo momento que esse pecado acontece, Deus já promove ou já provê uma válvula de escape. Quando ele diz lá para a serpente: olha, você vai me ferir o calcanhar, mas eu vou te esmagar a cabeça. Ele estava ali predizendo a vinda de Jesus. Deus estabelece esse pacto. Que pacto? O pacto do seguinte: olha, eu sou justo, mas eu mesmo vou providenciar o pagamento para essa justiça que eu mesmo estabeleci. Por isso que diz que é um pacto. Logo no primeiro livro bíblico, o do Gênesis, vemos a manifestação da justiça de Deus como na maldição após a queda, como eu acabei de dizer. Na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Interessantíssimo isso. Ainda no livro de Gênesis encontramos a declaração sobre a justiça de Deus através de Abraão. No contexto do derramamento do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, Abraão argumenta que jamais Deus trataria de igual forma o justo e o ímpio, pois isso resultaria numa injustiça. E aí é interessante, eu fui ler a conversa entre Abraão e Deus. Deus diz para Abraão assim: olha, eu vou destruir. Sai daí que eu vou derrubar tudo, eu vou pôr fogo em tudo, vai cair fogo do céu, vai consumir tudo. E aí Abraão diz lá no verso 25 do capítulo 18 assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? O que Abraão estava querendo convencer Deus? Olha, aí ele começa assim. Deus fala para Abraão: olha, se tiver 50 justos lá, eu não destruo. Tá bom? Você quer que eu seja justo, você não quer que eu seja imparcial, que eu destrua o ímpio e destrua aquele que não tem pecado, então se tiver 50 eu não destruo. Calma aí, Abraão.
baixa aí para 45. Se tiver 45 gente boa lá, em Sodoma, eu não destruo. Aí Abraão coça a cabeça e fala assim, e se tiver 40? Se tiver 40, eu também não destruo. Abraão pensa mais um pouquinho e fala assim, e 30? Sabe o que está acontecendo aqui? Abraão conscientemente sabia que não tinha justo nenhum lá. Mas Abraão é insistente, ele diz assim, mas e se tiver 20? Deus diz, se tiver 20 eu não destruo. Mas e se tiver 10? E aí Abraão parou por ali. Deus é justo. Deus não vai se deixar manipular por absolutamente ninguém e deixar de cumprir a sua justiça. Você já foi em enterro de gente ruim? Quem é que já foi em enterro de gente ruim? Tem. Tem defunto que não vale nem a vela. Já foi em enterro de gente ruim? Vira tudo gente boa. Mas vira tudo gente boa. Eu me lembro, tem um que eu não me esqueço. Tinha um jovem na rua onde nós morávamos, que ele era o bandidinho do bairro. Sabe aquele cara que botava terror? Mas botava terror mesmo, cara. A gente conhecia, a mãe dele inclusive ia na nossa igreja, começou a frequentar a nossa igreja. O cara era o terror. E a nossa rua era ela tinha uma descida bem íngreme, e lá embaixo ela fazia uma curva e começava a subir. Um dia ele desceu com uma moto roubada e entrou embaixo de um ônibus, não sobrou nada. E aí a mãe dele está na igreja, vamos para a igreja, vamos para o cemitério. Só os manos lá, cara. Aí, mano, tá honrado. E aí, rapaz do céu. Vira gente boa. Todo mundo, na hora da morte, beirando a hora da morte, todo mundo quer ir para o céu. Deus passou a vida do fulano inteira dizendo, arrependa-se, creia em Jesus, muda o caminho, sai do largo, entra no estreito, se esforça. E a pessoa vai deixando. Só que chega um determinado momento em que Deus fala, agora não dá mais tempo. Agora é hora de aplicar a justa justiça. Paulo, escrevendo aos Romanos, registrou essas palavras. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É Ele, absoluto, Ele que decide. Ele usa de misericórdia com quem ele entende que tem que usar de misericórdia. Ele usa de bondade, ele se compadece de quem ele quer se compadecer, usando o padrão dele, não o nosso. Quantas vezes a gente vê pessoas, olha que coisa interessante, eu estava orando por um morto até ontem à noite, e eu não sabia. Um jovem que eu conheci lá no Brasil, em uma das igrejas que inclusive nos ajudam, que estava com um câncer,
E eu vinha já há algum tempo me comunicando com a esposa e orando pelo tratamento que ele estava fazendo. E quando foi hoje, eu mandei uma mensagem para ela e ela disse, olha, ele morreu dia 26. A justiça de Deus para esse jovem já está determinada. Ele entregou um dia a vida dele a Cristo. Ele entrou pela porta estreita, ele andou pelo caminho estreito. E hoje a gente sabe que ele está com Deus. Sem dúvida, a maior conexão acerca da justiça de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontraremos na pessoa de Jesus. Veja o que o profeta Isaías, como ele se referiu na profecia a respeito de Jesus. Isso se encontra lá em Isaías capítulo 11, versos de 1 a 5. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Olha, presta atenção agora. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios será, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías está aqui dando uma visão profética a respeito de como seria o agir de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como é que Jesus usaria da mesma medida de justiça que o Pai usava? Algumas pessoas pensam que há uma tensão, há uma luta, uma guerra entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas por quê? Se Deus é amor, por que fulano está passando o que está passando? Se Deus é amor, por que eu estou passando por essa luta, por essa provação, por essa tribulação? Por que isso está acontecendo? Mas não diz que Deus é amor, por quê? As pessoas esquecem-se que na mesma proporção que Deus é justo, Deus nos ama. Elas dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo e irado, que não combina com o atributo de amor que revela um Deus misericordioso e longânimo. Eu fui criado na religião católica apostólica romana. E tive uma infância muito difícil, com muitos problemas de relacionamento com o meu pai, pelo fato de tudo que meu pai levava a nossa família a viver, eu, a minha mãe e meus 2 irmãos, eu procurava uma solução, eu queria uma solução para aquele problema que meu pai causava. E onde é que eu ia buscar essa solução? Eu ia buscar na igreja. Só que quando eu chegava na igreja que eu frequentava, a igreja do bairro, havia uma pintura na parede da igreja, que era um Deus em cima do globo terrestre, mas era um Deus carrancudo, barbudo, me olhando de uma forma ameaçadora. E essa era a imagem que eu tinha de Deus. Que Deus estava assim, Ele estava atrás da moita,
esperando eu fazer alguma coisa errada para ele me mandar um raio na cabeça. Você já teve essa situação? Já sentiu isso? Você sabe quando nós nos sentimos assim? Não está de todo errado, porque a gente enxerga que Deus é justo. E que se Ele nos punir com alguma coisa, é porque nós estamos merecendo. Mas por outro lado, esse Deus também é amoroso, é misericordioso. Você quer ver que coisa interessante? Vamos descer do céu, vamos vir para a terra. Nem todos aqui tiveram filhos. Mas a gente, quando tem filho, a gente tem que corrigir eles. Tem ou não tem? Tem. Tem que de vez em quando dar um chacoalhão. Tem que de vez em quando dar uma bronca. Aí eu pergunto para você, quando você faz isso, você deixou de amar? Por que você está corrigindo? Porque você ama. Por isso que quando o autor da carta aos Hebreus escreve lá no capítulo 2 o seguinte, porque Deus corrige e açoita. Eu acho interessante isso, não é só correção, porque existe a correção verbal, né? Eu sou perito em correção verbal. Eu nunca bati em nenhuma das minhas filhas, nunca encostei a mão, nunca dei um tapa. Já a Lúcia, é por conta da Lúcia, não é? Mas eu lembro de uma filha minha dizendo assim para mim, pai, eu preferia que o senhor me batesse do que o senhor conversasse comigo, porque o senhor fala pra caramba. Está vendo que isso é antigo, viu, Heber? Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que Deus é justo e nos corrige, Ele está nos corrigindo porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente... Tem um dito lá no Brasil, por esses tempos aí, que é até certo, que diz assim, Deus já esteve no futuro. Já ouviu isso? Deus já esteve lá na frente. Está usando lá no Brasil agora. Mas sabe por que Deus te corrige? Porque Ele já esteve lá na frente. Ele sabe que se você fizer besteira agora, você vai pagar o preço, filho. Fica tranquilo. A cobrança vai na tua casa. Fica sossegado. Agora, Deus, Ele tem que ser justo. Ele tem que corrigir. Mas só que ao mesmo tempo que Ele corrige de uma forma totalmente diferente. Então não confunda que a justiça de Deus, ela é carregada de severidade, de ira. Não. Tem muita gente que acaba criando para si mais de um Deus cuja justiça tem que ser negligenciada porque Ele é amor. Se Deus me ama, eu posso fazer besteira, que Ele me ama, então Ele não vai me corrigir. Isso não pode, não tem coerência. Mas definitivamente não é esse o Deus da Bíblia. Não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. Se Deus deixasse, agora preste atenção, se Deus deixasse o pecado impune, Ele não seria injusto? Se Deus, por causa da sua bondade, não punisse, Ele não seria injusto? Lógico. Não tem um monte de coisa errada acontecendo, fique tranquilo. Vai ter acerto. E Deus vai punir. E Deus vai punir porque Ele é ruim? Não, porque Ele é justo. Mas porque Ele é amor também, porque Ele está dando oportunidade para mim e para você todos os dias. Quando eu e você levantamos de manhã, nós recebemos como uma folha de papel em branco. E é você que preenche. E é você que decide o que é que você vai escrever ali naquele dia. Que tipo de atitude você vai ter naquele dia. Ninguém te obriga a nada.
Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso. Pois que garantia haveria que o amor, no amor de um ser injusto? Ué, que garantia que teria? De uma pessoa que agora ela é de um jeito e daqui a pouco ela muda de opinião. Você gostaria de amar um Deus desse? Que de manhã ele tem uma opinião e à tarde ele tem outra? Eu não gostaria, não. O apóstolo Paulo descreveu de uma forma maravilhosa como Deus manifestou sua justiça através do sacrifício de Jesus. Olha aí, ó. Nós saímos de lá do Gênesis e vamos vir agora aqui para a carta aos Romanos. Olha que coisa interessante. Deus não mudou absolutamente nada do que ele era lá no Jardim do Éden para agora. Está escrito assim, o apóstolo Paulo colocou assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Agora se manifestou. Uau, que coisa tremenda. Sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei e os profetas só serviram para uma coisa, para mostrar a justiça de Deus que seria feita lá no futuro. E Paulo está dizendo agora, isso se cumpriu, olha o que ele escreve. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E esse versículo aqui, ele mata qualquer um de nós. Ele diz assim: porque todos, você está incluso? Está achando que você é bonzinho? Ainda está achando que você é um cara legal? Olha o que está escrito. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Olha agora a bênção. Agora, na mesma proporção da justiça de Deus, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Isso aqui é fantástico. Sabe o que é? Sabe, enquanto eu e você estávamos e vamos continuar errando, pecando, Deus está usando de paciência para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Para você entender um pouquinho o que é justificação. Justificação é mais ou menos o seguinte: imagine que você tem uma dívida altíssima. Pense nisso, uma dívida alta, uma dívida impagável. E aí você vai na frente do juiz. E aí sabe o que o juiz faz? Você sabe o que é a toga? Toga é aquela roupa preta que o juiz veste. Ele tira a toga. Ele desce do pedestal, vai lá embaixo, enfia a mão no bolso e fala assim: está pago. Glória a Deus. Foi isso que Deus fez para mim e para você. Sabe o que Deus fez? Deus estava na sua glória majestosa, rodeado pelos seus anjos que, como diz o livro do Apocalipse, cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor.
rodeado de anjos, de querubins e serafins. E sabe o que ele faz? Ele deixa sua glória e desce essa terra na pessoa de Jesus. E fala assim: quanto é a dívida? Vou fazer uma perguntinha aqui, bem capciosa. Quem aqui já fez muita coisa errada, levanta a mão. Oh, glória, pensei que era só eu. Estamos em casa, hein, turminha? Bem-vindo ao clube. Sabe o que é que Jesus fez? Ele desce da sua glória e aponta o dedo para o Jonas. E aponta o dedo para o Elber. Aponta o dedo para o Marquinhos, para o Pedro, para a Crislaine, para a Lúcia, para a Ana, para a Cleide, para o Anderson, para a Vanessa, para a Patrícia, com essa carinha de anja. E diz assim: está pago. Está pago. Está pago. As pessoas pensam, as pessoas olham frequentemente para Cristo e enxergam apenas o amor de Deus, quando também deveriam enxergar a sua justiça. Em Cristo vemos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós, pecadores. Ao mesmo tempo em que vemos que Ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo o seu próprio Filho, que assumiu o lugar de nós, pecadores. A manifestação da justiça de Deus, é simultaneamente a manifestação da sua graça. No mesmo momento que Deus aplica a justiça em Cristo na cruz, Ele aplica a graça que alcança a mim, a você e a você que está nos assistindo. Então, até mesmo o perdão dos pecados que eu e você recebemos é fruto da justiça de Deus. Veja o que é que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem muita gente que costuma... Você sabe o que é atacado e varejo? Sabe o que é atacado e varejo, né? Tem gente que quando vai orar, pede perdão por atacado. Sabe como é orar para pedir perdão por atacado? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas, meus queridos, o texto aqui está dizendo assim: confessarmos os nossos pecados. Começa a confessar um pecadão que você tem aí. Começa, se você é um mentiroso, começa na hora que você orar a dizer assim para Deus: Senhor, perdoa porque eu sou mentiroso. Você vai fazer isso no primeiro dia. No segundo dia, você vai orar de novo e dizer: Senhor, perdoa porque eu sou mentiroso. No terceiro dia, você vai começar a ficar com vergonha. Você vai falar: pô, mas de novo eu vou pedir perdão porque eu sou mentiroso. Acho que está na hora de eu parar de mentir. Isso é perdão, isso é oração no varejo. Começa a orar assim que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Meus queridos, é pelos os méritos de Cristo Jesus que nós somos redimidos e justificados pela justiça de Deus numa posição de honra e herança e bem-aventurança na família de Deus. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para nós cristãos, mas um motivo de conforto e gratidão.
Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele. Não haveria qualquer esperança de que o bem triunfará por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente justo. Os seus caminhos são retos. Os seus caminhos são caminhos planos. E Ele, que estabeleceu esse padrão, Ele nos incluiu na pessoa de Jesus. Hoje, eu quando dava aula de batismo, lá no Brasil, eu costumava sempre ter um papel à mão para desenhar. E eu, quando ia tentar expressar isso que eu estou dizendo para vocês, eu colocava um olho, alguma coisa parecida com olho, e colocava lá embaixo um bonequinho. E eu dizia assim para as pessoas que estavam na classe de batismo: vocês estão vendo isso? Deus, quando olha lá de cima, Ele olha para mim e para você aqui embaixo, totalmente carregado de pecado. Mas um dia, Ele colocou no meio desse caminho, Ele colocou uma cruz. Então, quando Deus justo, Deus pleno em justiça, olha para mim e para você hoje, Ele não enxerga mais a mim e a você. Ele enxerga Jesus crucificado. Ali na cruz, Ele tanto cumpriu a sua justiça, como Ele escancarou a graça de Deus, que todos nós temos acesso, se assim desejarmos. Talvez alguns que estão aqui nessa noite, talvez alguém que esteja nos assistindo, está perguntando: como é que eu faço para ter acesso a essa graça? A palavra de Deus diz: entrega a sua vida para Jesus. Peça para Deus aí onde você está. Peça: Senhor, eu estou cansado, eu estou carregado de pecado. Eu queria que o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, me alcançasse. Que o Senhor tirasse a tua justiça que condena e que vai condenar aqueles que estão fora. E que o Senhor me desse a tua justiça em Cristo, para que eu receba a salvação. É isso, só isso, meus queridos. Espero que você tenha entendido a grandeza da justiça de Deus. Ele vai continuar sendo um Deus justo até o final. Até o final. Mas Ele também continua sendo um Deus amoroso. Um Deus que está com os braços abertos, dizendo: venha. Pode vir, do jeito que você está. Pode vir com um caminhão, aqueles caminhões de carregar minério, que são gigantescos, de não sei quantas toneladas que eles carregam de uma vez. Pode ser o que você esteja carregando de pecado. É só você dizer o seguinte: deposite aos pés da cruz e receba a graça do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Muito obrigado por nos permitir, ó Pai, ter acesso à Tua palavra e aprender, Senhor. Aprender de Ti, Senhor. Como nós lemos nessa noite, ó Pai, não há um justo sequer. Ninguém, Senhor, na face desse planeta pode ser justificado pelos seus atos e suas atitudes, Senhor. E o Senhor sabia disso. O Senhor sabia tanto disso que o Senhor enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus justo, mas obrigado porque o Senhor também continua sendo um Deus gracioso, Pai. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Que se porventura estiver alguém aqui nessa noite que está participando desse culto, ou que está nos assistindo pela internet, ou vai nos assistir, e que ainda está sentindo o peso, Senhor, do pecado sobre si, Senhor, ainda treme quando ouve falar da justiça divina, ó Pai, que essa pessoa possa abrir o seu coração e se render a Ti, Senhor, para receber a Tua graça, que nós alcançamos pelos méritos não nossos, mas de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Por favor, vamos aos dízimos agora. Então, vamos aos dízimos agora. Vai ser comigo também. Meus queridos,
falhou o esquema. Nós temos por hábito, não é? E não é apenas um hábito, isso faz parte da celebração do nosso culto. Nós cultuarmos a Deus com os nossos dízimos, com as suas ofertas. Isso, meus que o relógio está andando, eu não queria me deter muito. Eu me tornei um dizimista.